E aí, pessoal, tudo certo? Professor Marcondes aqui de volta para nós continuarmos conversando sobre o modelo administrativo que Portugal vai implantar aqui na nossa colônia. Nós já conversamos então sobre as capitanias hereditárias, vimos que Portugal percebeu que esse modelo muito descentralizado, que ficava praticamente que exclusivamente nas mãos da iniciativa privada, não deu muito certo e estabeleceu o governo geral. E nós vimos então que o último governador geral foi Mendes Sá, ele então que vai governar até 1572, quando ele morre. A partir de agora, então, nós vamos ver o que mais Portugal implantou aqui no Brasil para tentar melhorar as suas rendas, para melhorar a administração colonial. Bom, falamos então que o Mendes Sá morre em 1572. Logo em seguida, olha só, em 1573, o rei de Portugal resolve então dividir todo esse território aqui da colônia americana em dois estados, né? Isso em dois territórios. O Brasil então ele passará a ter um governo ao norte, que vai ser sediado em Salvador, e um governo ao sul, com sede agora no Rio de Janeiro, que havia sido criado, não é, após a expulsão dos franceses ali da França Antártica. Essa divisão, pessoal, vai durar então de mais ou menos ali 1573 até 1578, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui o nome dos governadores, não é importante memorizar, mas está ali, olha só, ao norte ficou o Dom Luiz de Brito e ao sul ficou o Dom Antônio de Salema, tá bom? Eles é que foram os governadores desses Brasil dividido, desses dois governos portugueses nas colônias americanas. Pessoal, então esse vai ser um governo que vai ser implementado após a morte do Mendes Sá, né? Então o governo geral ele continua, só que agora dividido, tá bom? O que nós não podemos esquecer, olha só, é que em 1578, quando novamente Portugal decide reunificar o Brasil, né? Olha só, então a partir de 78, o Brasil volta a ter um único centro administrativo e a capital continua, né? Volta a ser somente Salvador. Nós temos que lembrar que 2 anos depois ocorre o quê? A União Ibérica, e Portugal passa a ser dominado também pelo rei da Espanha. Com isso, né, durante esse período que vai de 1580 até 1640, Portugal e assim, é claro, a sua colônia na América, o Brasil, estarão sob o domínio da coroa espanhola, tá bom? Nós teremos uma aula específica sobre isso logo mais aqui no nosso curso. Bom, então nós temos que lembrar que ainda durante esse período da União Ibérica, né, que vai de 1580 até 1640, o rei da Espanha, né, durante o reinado ali dos Filipes, Filipe II e Filipe III, nós teremos uma nova divisão do Brasil em 1621. Essa divisão um pouquinho diferente, também norte e sul, mas um pouquinho diferente daquela que tinha sido feita ali em 1573, vai durar até 1774. Como é que funcionou essa divisão então, pessoal? Nós teremos ao norte o estado do Maranhão e ao sul o estado do Brasil, tá bom? Então nós tínhamos aqui duas colônias portuguesas na América, assim como acontecia com as colônias espanholas, que eram divididas, posteriormente formaram diferentes países. Também aconteceu com as colônias inglesas, né, as 13 colônias inglesas, que ao contrário acabaram se unindo para formar os Estados Unidos, mas então era comum, né, esse tipo de divisão para melhorar a administração. Está aqui, olha só, mostrando para vocês então o estado do Maranhão ao norte e o estado do Brasil ao sul. A capital do estado do Maranhão vai ser São Luís, e do Brasil, né, será Salvador. Tranquilos? Bom, pessoal, isso então vai durar até o século XVIII, vai durar um longo tempo essa divisão, mas para nós agora o que importa é entendermos uma outra importante situação administrativa que foi criada por Portugal, inclusive até para conceder mais autonomia para os colonos, que são as câmaras municipais. Então as câmaras municipais, elas substituem as capitanias hereditárias? Não. Elas substituem o governo geral?
Não, elas vão coexistir. Então elas vão existir dentro dos municípios. Assim como hoje a gente tem o governo, né, o presidente do Brasil, e nós temos câmaras municipais, nós temos os governadores estaduais. Então essas entidades políticas, elas vão conviver, elas vão existir juntas, tá bom? As câmaras municipais, então, elas serão criadas já em 49, com a chegada, né, do primeiro governador, Tomé de Souza, ao Brasil. Ele já vai, então, permitir que as cidades que estavam nascendo aqui na colônia, elas passem a ter uma administração própria. Olha só, elas vão durar até 1642, que é 2 anos depois do Brasil, então, voltar a ser independente, na verdade, Portugal voltar a ser independente da coroa espanhola, ou seja, depois do fim da União Ibérica, que ocorre em 1640, só que, atenção, elas não vão acabar em 1642. Né? Com idas e vindas, elas duram até os dias de hoje. As câmaras municipais, hoje chamadas de câmaras de vereadores, né? Elas têm então uma longa história. O que importa é que nós veremos que em 1642 haverá a criação de uma nova entidade administrativa que vai retirar a autonomia dessas câmaras municipais. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos entender melhor como funcionavam essas câmaras, tá bom? Então, essas câmaras municipais, elas foram instaladas na colônia com a função de auxiliar os governadores gerais na administração. Era uma administração local. Imaginem o enorme território brasileiro, mesmo considerando que naquela época estava ainda limitado pelo Tratado de Tordesilhas, era muito difícil, né? As comunicações eram muito difíceis entre as diversas capitanias. Então era importante ter o que? Representantes locais que tomassem decisões, inclusive que fizessem julgamentos, né? Era importante que alguém julgasse as questões locais, tá certo? Então o poder nas vilas e povoados, afastados do poder central, ou seja, afastados do governo, né, e do governador geral, passaria então a ser administrado pelas câmaras. Essas câmaras, então, que eram compostas em regra por um juiz e 4 vereadores, tá bom? Como eu falei para vocês, olha só, compostas por um juiz e 4 vereadores. Esses cargos eram ocupados pelos chamados homens bons. Pessoal, quem eram esses homens bons? Eles eram os grandes proprietários de terra no Brasil, na colônia. Então eles eram colonos, eles eram pessoas que tinham os seus interesses aqui no Brasil. Diferente dos reinóis, que era o nome, o apelido dado aos portugueses, né, que vinham para o Brasil, mas que tinham em regra seus interesses ainda ligados à metrópole. É claro que haverá o quê? Haverá embate, haverá conflito entre as câmaras municipais e a administração portuguesa, tá bom? Como eu disse para vocês, esses homens bons, então, eles eram latifundiários, muitas vezes senhores de engenho, eles tinham que ser católicos e, claro, brancos, né? Nós estamos falando, então, de um país machista, né? Patriarcalista, católico e também preconceituoso no sentido de que somente os brancos e homens podiam assumir esses cargos públicos, tá certo? Eles tinham poderes administrativos, policiais e judiciários. E a eleição, né, de quem seriam esses homens bons que iriam compor as câmaras municipais, elas eram feitas entre os próprios homens bons, ou seja, eram os próprios latifundiários que ficavam ali se alternando no poder. Durante um período ficava ali um grupo, depois outro grupo, eram eles mesmos que decidiam. O restante da população, mulheres, escravos, eles não tinham participação, nem mesmo os reinóis, nem mesmo, né, os habitantes aqui na colônia que vinham de Portugal, que não eram nascidos aqui no Brasil, tá joia? Posteriormente, né, com a evolução das câmaras municipais e também com o enriquecimento de alguns comerciantes, inclusive ligados ao tráfico de escravos, nós passaremos a ter também alguns grandes comerciantes compondo as câmaras municipais. Como eu disse para vocês, pessoal, até 1642, então, essas câmaras elas vão gozar de ampla liberdade, inclusive sob o domínio espanhol. Mas agora que Portugal, então, retoma o controle, né, não só da metrópole, mas também das suas colônias, após o fim da União Ibérica, em 1642,
o rei vai criar o Conselho Ultramarino. O que é o Conselho Ultramarino? Ele é uma instituição criada pelo governo português justamente para administrar todas as colônias portuguesas. Por isso, ultramarino, tudo aquilo que é Portugal além mar, né, que não está ali na península não está ali na península ibérica, tá certo? Então, pessoal, a função do Conselho Ultramarino era de supervisionar as câmaras municipais e submetê-las ao poder do governador geral. Na verdade, elas estavam acima do governador geral. Elas não valiam só para o Brasil, né? O Conselho Ultramarino, ele administrava todo o Império Colonial Português. Então nós estamos falando, por exemplo, da Ilha da Madeira, das ilhas de Cabo Verde, nós estamos falando de Angola, nós estamos falando das Índias Orientais, então de todas as colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. A sede, então, desse Conselho Ultramarino será Lisboa e ficará em Lisboa até 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, né, e a corte se instala no Brasil, e aí sim a sede do Conselho Ultramarino passa a ser no Brasil, e ele vai durar até 1833, né, quando o Brasil já nem fazia parte mais das colônias portuguesas, tá bom? Ele tinha então como foco evitar a corrupção e os abusos cometidos pelos homens bons. Então essas câmaras municipais que eram geridas por esses colonos, eles tinham o quê, pessoal? Eles tinham interesse aqui na colônia. Então eles se opunham, por exemplo, à cobrança de impostos. Eles se opunham, por exemplo, à catequização dos índios, no sentido de que os índios não pudessem ser escravizados, porque isso reduzia o poder desses colonos, né, que precisavam de mão de obra. A mão de obra muitas vezes era cara, a mão de obra africana, e eles queriam sim escravizar índios. Então veja que muitas vezes esses colonos tinham interesses opostos aos reinóis, aos portugueses da metrópole. Ou seja, eles então entravam em conflito e por isso Portugal em 1642 resolveu cortar as asinhas das câmaras municipais, tá bom? Bom, pessoal, olha só. O representante legal do Conselho Ultramarino, que vinha, né, para as colônias, inclusive para o Brasil, ele era chamado de juiz de fora, né? Ele era um juiz de fora que vinha aqui, estava acima das câmaras municipais, acima, inclusive, do governador geral para as decisões, né? Ele era a última instância, a última palavra, inclusive, em questões judiciárias, tá bom? Ele era nomeado, portanto, pela coroa portuguesa. Ele não era eleito como os membros da Câmara pelos próprios colonos. Eles vinham lá de Portugal, como nós vimos. Então tá aqui, olha só, no topo da nossa cadeia, da nossa hierarquia, nós temos a coroa, o rei, lá em Lisboa. Abaixo dele, para os assuntos relativos às colônias, nós temos o Conselho Ultramarino. Esse Conselho Ultramarino ele está acima, portanto, do governo geral e também está acima, né, dos capitães donatários e também, é claro, das câmaras municipais, que estão abaixo, inclusive, do governador geral. Mais ou menos, então, essa era a hierarquia política da administração portuguesa no Brasil colonial. Pessoal, então olha só, dica salvadora. Com o passar do tempo, além dos juízes, os vereadores também passaram a ser escolhidos pelo rei. Perceberam então que as câmaras elas estão cada vez perdendo mais poder? Antes nós tínhamos um juiz e 4 vereadores, todos escolhidos pelos próprios colonos, pelos próprios habitantes aqui da colônia. Agora, o juiz já passa a ser nomeado pelo rei, por isso era o juiz de fora. E, além disso, os próprios vereadores também passarão a ser nomeados pelos reis. Por quê? Para diminuir o poder local, porque muitas vezes esses vereadores, esses homens bons, eles eram contrários aos interesses da colônia. Se eles pudessem não mandar impostos para Portugal, eles fariam isso. Então a sonegação de impostos, por exemplo, a corrupção serão práticas comuns aqui nas câmaras municipais. Nós veremos, por exemplo,
que a Confederação Mineira acabou sendo, a Inconfidência Mineira, ela acabou sendo também, né, olha só, um movimento que se origina justamente entre esses homens bons, entre esses componentes das câmaras municipais. Então essa perda de autonomia vai servir como pano de fundo, vai servir como gatilho para as primeiras revoltas nativistas no Brasil. Nós falaremos sobre várias delas, inclusive sobre a Inconfidência Mineira. Pessoal, vamos ainda falar, para nós finalizarmos essa parte de administração colonial, do papel do catolicismo no Brasil, aqui na colônia. Porque os católicos, eles foram basicamente os responsáveis por toda a educação. Perceberam que nós praticamente não falamos de uma estrutura educacional no Brasil? Não, ficou a cargo principalmente dos jesuítas, tá bom? Então, na época da colonização, a lei determinava que o catolicismo era a religião oficial em Portugal. E é claro que se era a religião oficial em Portugal, também todos os súditos portugueses deveriam ser católicos, inclusive nós aqui na colônia, tá certo? Bom, a igreja então ela vai participar do processo de colonização, pois ela estava ligada à coroa portuguesa pelo regime do padroado. O que é o padroado, pessoal? Ele é uma forma de convivência entre a igreja e o rei. Lembram-se quando nós falávamos do antigo regime lá na Europa, que os reis absolutistas eles estavam aliados à igreja, né? Justamente então o clero e a nobreza no topo lá das classes sociais. Agora, pessoal, o que acontece por meio do padroado é que lentamente, gradativamente, o poder secular, né, o poder dos reis, ele começa a se sobrepor, a se impor sobre o poder da igreja. Então, quando a gente fala do padroado, ele estabelecia uma série de deveres e direitos da coroa portuguesa em relação à igreja. Na verdade, pessoal, o rei, ele passa a ser o chefe da igreja dentro dos seus domínios, né? No caso de Portugal, tanto em Portugal quanto nas colônias, tá certo? Bom, vamos entender então como é que funcionava o padroado. Que tipo de direitos e deveres os reis tinham com relação à igreja? Começando pelos deveres, olha só. Ele tinha o dever de expandir o catolicismo, claro, ele era católico, ele se comprometia com o Papa de, olha, eu agora vou batalhar, vou trabalhar para que o catolicismo se expanda, tanto dentro aqui da sede, né, da metrópole, quanto nas minhas colônias. Ele vai, portanto, construir igrejas e ele vai remunerar os sacerdotes. Então, quem paga os padres, os bispos, né, o salário do clero é o rei. E com que dinheiro será que o rei vai fazer isso? Ele vai também, olha só, ser responsável, agora falando dos seus direitos, de recolher o dízimo. Então era mais um imposto que é cobrado dos fiéis, que ia também para a coroa portuguesa. E, claro, a partir desse dinheiro, ela iria fazer a remuneração do clero, dos padres, bispos, né, eclesiásticos de modo geral. Então ele também tinha o direito de nomear os bispos, então era o rei quem nomeava os bispos, né, os bispos, eles são o cargo mais alto da Igreja Católica, né, dentro de cada país, dentro de cada circunscrição religiosa, e também de criar dioceses e, como nós vimos, é claro, recolher o dízimo, recolher os impostos, tá certo, pessoal? Bom, mesmo então com a ocorrência de conflitos entre os padres da igreja e autoridades da coroa, nós vimos que muitas vezes havia um conflito de interesses. De modo geral, eles atuavam em harmonia, ou seja, o padroado era uma forma de convivência relativamente harmônica do rei com a igreja. Cabia aos portugueses administrar a colônia, enquanto para os religiosos ficou, em parte, a tarefa de ensinar, né, a obediência a Deus e ao rei, além do ensino de modo geral, né, os colégios que foram criados, por exemplo, em São Paulo, em Salvador, eram colégios jesuítas, tá certo, galerinha? Bom, é claro que, embora o catolicismo fosse a religião oficial, a presença dos índios no território brasileiro, a vinda de africanos, trouxe uma série de outras crenças religiosas para o nosso país. Então, parte da população colonial resistia a essa obrigação de seguir o catolicismo, praticando outras formas de religiosidade, que nasceram do sincretismo. O sincretismo é o quê? A mistura, né?
de crenças e ritos provenientes das mais diferentes tradições culturais. E aqui, quando a gente fala de tradições culturais, nós tínhamos os indígenas com as suas próprias crenças aqui no território, as tradições africanas que vieram junto com os escravos e, é claro, as tradições europeias. Além do catolicismo, não se esqueçam do judaísmo. Muitos cristãos novos vieram para o Brasil. Esses cristãos novos eram judeus que foram forçados a se converter ao catolicismo. Mas é claro, né, pessoal, que muitos deles se converteram apenas da boca para fora e continuaram praticando a sua religião materna, né, a sua religião tradicional, né, no âmbito privado, o judaísmo, tá certo? Bom, se nós falamos então que o Brasil é um país católico, nós temos que lembrar que a Igreja Católica possuía um braço jurídico, jurisdicional e, de certo modo, inclusive armado, que era o Tribunal da Santa Inquisição. É aquilo que nós vemos nos filmes, quando nós temos a queima, né, dos hereges, das bruxas, efetivamente os julgamentos dos crimes contra a fé cristã eram feitos pela Inquisição. No Brasil, não havia o Tribunal da Santa Inquisição, então aqui não havia o tribunal implantado, não havia uma sede. A sede estava lá em Lisboa, só que os responsáveis, né, pela Inquisição vieram para o Brasil naquilo que nós chamamos de visitações. Essas visitações, então, elas tinham qual o objetivo? De combater os crimes contra a fé cristã. Aquelas pessoas, então, que professavam outras fés, mesmo que de modo escondido, tá certo? Bom, a Inquisição, ela vai perseguir, portanto, um grande número, olha só, dos cristãos novos que nós falamos, que eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo, mas que muitas vezes continuavam, sim, praticando a sua religião materna, né, a sua religião de tradição, de nascimento, que era o judaísmo. E eles vieram de Portugal para a colônia, né? Muitos cristãos novos vieram de Portugal para o Brasil. Eles eram acusados de praticar em segredo a religião judaica, como nós falamos, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente pensa então na Inquisição no Brasil, é importante também, né, a gente lembrar que ela perseguiu não só aquelas pessoas, não só os cristãos novos, né, mas também pessoas comuns, acusadas, olha só, das coisas mais absurdas na nossa visão de hoje, né? Acusadas de feitiçaria. Então, muitas vezes as mulheres, elas eram vítimas desse tipo de acusação, simplesmente ou porque haviam tido mais de um parceiro, haviam traído o marido. Então, praticamente todo aquele preconceito que havia nessa sociedade machista, ela acabava se traduzindo em crimes que eram praticados pelas mulheres, inclusive contra a própria religião, tá certo? Então, todo aquele comportamento que a igreja entendia que era imoral, quando praticado principalmente pelas mulheres, se configurava o crime, inclusive aqui o crime de feitiçaria. Olha só, a blasfêmia, que é quando alguém fala contra a religião, né? Alguém fala o nome de Deus de uma maneira, por exemplo, pejorativa. Isso é a blasfêmia. Olha, a prostituição, mais uma forma, olha só, de punir o quê? As mulheres, né? Realmente uma situação muito triste que nós convivemos aqui nessa sociedade patriarcal, e também o homossexualismo. Então vejam que aqueles comportamentos que se desviavam da moral cristã, eles eram muitas vezes punidos com as penas impostas pela Inquisição. Não foram muitas as visitações, também não houve tantas mortes. O que acontece é, quando alguém era acusado de um crime contra a fé cristã, tinha que ser julgado lá em Portugal, porque a Inquisição, né, não tinha um tribunal aqui. Ela fazia essas visitações, nesse momento ela julgava alguns casos, mas em regra os crimes eles eram julgados lá em Lisboa, porque era lá que ficava o Tribunal da Santa Inquisição, um tema que tem aparecido com maior frequência nas provas, tá certo, galera? Bom, falamos então, olha só, de praticamente todas as imposições, né, todas as instituições políticas que Portugal colocou no Brasil. Claro que nós ainda temos que falar sobre muitas coisas ainda do Brasil colônia. Vamos falar, né, dos ciclos econômicos, vamos falar da cana-de-açúcar, vamos falar
do ciclo do ouro, vamos falar desse período em que o Brasil, né, ficou submetido à coroa espanhola, porque Portugal e Espanha tiveram a união das coroas, né, durante aquele período conhecido como União Ibérica. Temos bastante coisa interessante ainda para conversarmos sobre o período colonial da nossa história. Deixo a todos vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.